Boa noite, meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuaremos a leitura do livro de Êxodo da Bíblia, continuando o nosso projeto da leitura dos 66 livros da Bíblia em um ano. Hoje nós continuaremos com a leitura dos capítulos 5, 6 e 7. Vamos lá? Capítulo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Por isso, pedimos: Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhes respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o faraó: O vosso povo já é numeroso e ainda o fazeis abandonar suas tarefas. O faraó oprime os israelitas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não deis palha para o povo fazer tijolo como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ansiosos e por isso clamam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda a parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. Ide vós mesmos, ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda a parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. E os feitores os pressionavam: Acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do faraó, foram açoitados. E os feitores reclamavam: Por que não acabastes nem ontem e nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolo de antes? Por isso, os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó: Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha e nos dizem: Fazei tijolos, e seus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu: Sois preguiçosos, por isso dizeis: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolos. Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia: A cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão.
Deus promete livrar os israelitas. E Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés: Vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Se os próprios israelitas não me ouviram, como o faraó ouvirá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Eles foram chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. A vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, e dela deu à luz Arão e Moisés. A vida de Anrão foi de 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Ezafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz Finéias. Esses são os chefes das famílias levitas, segundo seus clãs. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Foram Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Deus ordena que Moisés fale com o faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse: Eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura. Como o faraó me ouvirá? Capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão teu irmão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá,
Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com o faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante do faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e os feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O coração do faraó se endurece. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã vai falar com o faraó, ele estará junto às águas, fica à beira do rio, para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. A primeira praga: as águas transformam-se em sangue. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos do faraó e de seus subordinados. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim, o coração do faraó se endureceu, e não os atendeu como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio, sem dar atenção ao caso. Então, todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. E passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Eu agradeço a tua companhia, que está comigo acompanhando essa leitura. Agradeço a companhia de você que vai ler depois, assistir amanhã, e de vocês que têm compartilhado. Eu convido vocês para amanhã, quarta-feira, às 21 horas, retornarmos para continuar a leitura. Amém? Deus abençoe.